Fala galera, bem-vindos, eu sou Thiago Laranjeira e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Houdini. Na verdade esse é o primeiro vídeo que a gente vai gravar com uma série chamada Houdini Node a Node, onde a gente vai mostrar todo o workflow procedural desse software fantástico da Side Effects, tá? Então, nessa primeira aula nós vamos falar sobre o proceduralismo, né, que é o workflow procedural do Houdini. Vamos falar sobre a interface do Houdini e, como eu gosto de chamar, os contextos do Houdini, os containers e as camadas do Houdini. Então a gente vai ter uma visão geral aqui um pouquinho sobre o software, para depois a gente poder mergulhar e ir aprendendo passo a passo um pouquinho do Houdini, que é um programa fantástico. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão precisar, na verdade, é uma cópia do Houdini, né? Então eu preciso que vocês acessem aí no computador de vocês o site da sideeffects.com e ao acessar o site da Side Effects, vocês vão ver aqui que tem um menu, né, que vocês podem explorar, né? Tem alguns tutoriais, a parte de fórum, comunidade, quais são as indústrias que trabalham com o Houdini, né? Um software muito utilizado na indústria do cinema, porém eu uso ele para games e vou ensinar ele para vocês para games. E aqui também tem a aba de produtos, né, que você vai ver quais são as extensões do Houdini, os plugins, como é que ele funciona mais ou menos, né, as coisas que são feitas nele. E por último, aqui onde tem Get, tem um submenu chamado Buy, que você, se clicar, vai levar a uma nova página que tem alguns preços aqui do Houdini, né? A depender das versões, né? Tem versão indie, versão de artista, para estúdios e etc. Mas a gente, como vai aprender, vamos usar a versão free, que é o Houdini Apprentice, né? Que é o de aprendiz. Então vocês podem vir aqui fazer o free download para poder começar a usar o Houdini e acompanhar aqui o nosso curso. Lembrando que a versão free, você tem acesso a todas as funcionalidades que a versão paga tem. Porém, você não consegue exportar arquivos como o HDA, né, que é o Houdini Digital Asset, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, nem formatos mais comuns como o FBX. Você pode exportar em OBJ, mas você também não pode fazer renders em alta resolução. Acho que o limite é 720 pixels com marca d'água. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula e vamos falar um pouco sobre a interface do Houdini. Então, baixa aí, instala e vem comigo aqui. Ao abrir o software, vocês vão ver essa tela aqui, que tem algumas partes que são comuns a todo software 3D, né? Como essa parte central aqui, que é o Viewport. E também outras partes, que é uma tela aqui de parâmetro, né? Nessa aqui na direita em cima. E na parte de baixo aqui, o Network View, né? Que é para você ver aonde você vai colocar os nodes, em que ordem você vai colocar os nodes, para que a arte possa aparecer aqui e acontecer, para a gente poder trabalhar. Então vamos lá, começando aqui pela interface do Houdini. Falei aqui da Viewport, falei aqui do menu de parâmetros e do Network View, mas o Houdini não só se resume a essas três áreas, tá? Vocês podem perceber que existem em cada uma dessas partes sub-abas, né, ou abas que levam a outras partes do programa. Então, por exemplo, aqui onde a gente tem o Network View, a gente tem também aqui o Tree View, que é como se fosse um menu de outliner. Tem o Material Palette, né, para você pegar alguns materiais prontos. Asset Browser, que é para você comprar ou baixar assets gratuitos que são do Houdini. Então é como se fosse um Substance Share que tem lá na Substance, né? Do Substance Painter Designer. Aqui em cima a gente tem o Take List, que normalmente são para tomadas de cena, né? Performance Monitor, para você gravar a performance que o seu computador está rodando no Houdini, os processos, como é que estão acontecendo aqui. E aqui na Viewport, né, tem aqui a cena, tem uma parte para animação, outra para render, composição de imagem, Motion FX, né, que é Visual Effects, e uma outra abinha aqui chamada Geometry Spreadsheet, que a gente vai usar bastante, que é como se fosse um mini Excel, dando alguns dados aqui em planilha para a gente. Então vou voltar aqui para o menu de cena. Vocês vão ver também aqui que existem diversas abas nessa partezinha aqui de cima, que é uma prateleira, tá? Então aqui você vê que essas abas tem duas prateleiras aqui em cima, e essas abas, elas têm diversas funções, tá? A maioria dessas funções aqui pode ser acessível pelo network através do clique do botão direito do mouse, tá? Então quando você clica aqui com o botão direito do mouse, você consegue ver aqui algumas funções, tá vendo? Só que aqui não tem nada agora, por quê? Porque a gente está no menu de Motion FX Network. Eu acho que eu mudei aqui sem querer de alguma forma. Mas se eu clicar aqui e vir em OBJ, que são os objetos da minha cena, quando você clica aqui com o botão direito, você vai perceber que agora o menu já está
com muitas outras funções que a gente não estava vendo antes, tá? Então você pode ir passando aqui o mouse e você vai ver que isso tudo aqui são funções que a gente vai usar. Então, já para a gente começar a meter a mão na massa, eu falei aqui um pouco da interface, eu vou falar para vocês agora um pouco aqui dos contextos do Houdini. Então essa listinha que a gente viu aqui, que é Channel, Image, Materials, OBJ, Out, que é Output, né? Shop, Stage, Tasks, são os contextos do Houdini, né? Então, em cada uma dessas partezinhas aqui, você vai ter acesso a diversas ferramentas diferentes. Por isso que quando a gente está aqui no menu de OBJ, né? Que mostra aqui do lado Objects, a gente tem acesso a essas funções todas aqui que tem a ver com geometria, tá? Então você vai ver aqui que tem várias funções. Passei o mouse devagarzinho na de vocês, é só para vocês verem a quantidade de coisa que tem aqui. Mas se eu mudar aqui, por exemplo, para Channel, a gente vai ver que já muda as funções que tem, tá vendo? Só tem uma função aqui dentro. Se eu mudar aqui para Material, eu já tenho aqui muitas funções, tá vendo? Para eu poder construir shaders aqui e materiais. E por aí vai. Mas a gente vai focar hoje na parte de objetos, tá? Então, isso são os contextos do Houdini. São seções especiais de um mesmo projeto que vão acontecer funções diferentes, mas que se comunicam num contexto geral, tá? Que é o arquivo em si do Houdini. O próximo são os containers, tá? O que são esses containers? Então, eu vou mostrar para você aqui agora, só para você entender. Se eu clicar aqui com o botão direito e vir aqui onde eu tenho Test Geometry, que são geometrias de teste, né? Objetos de teste. Eu vou pegar aqui um Pig Head, que é a cabeça de porco, né? É uma geometria que tem aqui no Houdini para exemplificar, né, alguma coisa. Então você vê que quando eu clico lá, eu não cliquei de novo, a gente percebe que tem essa caixinha aqui que está seguindo o meu mouse, tá? Então se eu clicar mais uma vez aqui no Network View, ele vai deixar um container, tá? E esse container, ele diz aqui que é uma geometria e tem um nome aqui do container, tá vendo? Então, o que é esse container? A gente está vendo aqui a geometria, beleza? Mas o que é esse container? Esse container é o seguinte, ó. Aqui dentro, eu quero que você perceba o seguinte, ó, tem como se fosse duas caixinhas, uma sobreposta à outra aqui. Então aqui dentro é onde está de fato a geometria desse objeto aqui, tá? Então eu posso ocultar esse objeto ou não. Se eu clicar aqui nesse flagzinho azul aqui, não vou chamar de banderola, mas esse cantinho aqui azul, se eu clicar aqui, você vai ver que ele vai apagar e a minha geometria vai sumir aqui da tela, tá? Mas se eu clicar de novo, ele vai aparecer porque eu defini para ele estar visualizado, tá? A mesma coisa, quando eu boto aqui o mouse aqui em cima do meu container, eu posso ou apagar por aqui ou apagar por aqui, por esse atalho, tá? Isso aqui serve para quando você estiver muito longe, você ainda assim conseguir acertar aqui a função de acender ou apagar essa geometria, né? Deixar visível ou invisível, tá bom? Então vamos lá, vamos dar um mergulho aqui dentro dessa geometria. Você pode fazer isso dando dois cliques, um duplo clique, e aí você vai perceber que aqui aparece um novo node, tá? Ou então você pode fazer isso simplesmente apertando a tecla I, que é Inside, tá? Para você ir para dentro. Ou a tecla U de Up para você subir para trás, tá? Então, I, você entra na geometria e U, você sobe. Ou você pode subir também aqui com a setinha aqui do lado, ou então clicando aqui no OBJ, tá bom? Dá no mesmo, ó. Clicar na setinha aqui e ele volta. Então, vamos lá. Então, botei uma geometria aqui. Quero mostrar para você que eu posso botar outra geometria. Deixa eu ocultar essa primeira geometria. E vou vir aqui em teste e vou usar agora um Rubber Toy, né? Que é um boneco de borracha. E aí ele aparece ali o nosso bonequinho de borracha, tá vendo? Os comandos aqui na Viewport para a gente mexer são bem simples. Com o botão esquerdo, quando você clica e arrasta, você gira a câmera, tá? Com o botão do meio, a tecla de scroll, né? Mas ao invés de você girar, você apertar o botão do meio, a bolinha do mouse, você dá um pan para você mexer, né? a câmera. E com o botão direito, você clicar e arrastar para cima e para baixo, você aproxima ou distancia a câmera, tá? Ou então pode ser a bolinha do mouse também rodando para cima e para baixo, dá no mesmo, tá bom? Vocês podem perceber o seguinte, ó, que quando eu estou aqui, tá vendo esse aro amarelinho aqui em volta do meu container? Quando eu estou aqui no meu container e ele está selecionado, a minha geometria ela mostra o wireframe dela, tá? Então se eu clicar aqui fora, ele vai desselecionar a minha geometria, eu vou poder ver minha geometria sem o wireframe.
Se eu clicar aqui no Pighead, ele não vai aparecer nada porque está oculto, né? Mas eu posso vir aqui e mostrar ele e ocultar a geometria de cima e clicar aqui fora para a gente ver sem o wireframe, tá bom? Então, com o tempo aqui, a gente for mexendo no Houdini, eu vou mostrar umas outras funções aqui de ferramentas, de opções de visualização aqui do canto e tudo mais. Mas não vamos se preocupar com isso agora, vamos seguir dessa forma aqui para ficar bem enxuto. Então, isso aqui são contextos, né? O OBJ, o Channel, o Material, e isso aqui são containers, tá bom? Que você pode mergulhar dentro e ver novas funções ou novas habilidades aqui escondidas dentro do Houdini, tá bom? Agora a gente tem um terceiro tipo de objeto que não é nem o contexto nem o container. É como se fosse uma camada, né? Então, vou dar uma olhadinha aqui dentro e vou criar aqui deixa eu ver uma função que sirva para mostrar isso. Cadê? Eu vou fazer da seguinte forma. Você pode também, ao invés de clicar com o botão direito, você pode apertar a tecla Tab e digitar alguma coisa aqui dentro, tá? Então eu vou digitar aqui, por exemplo, VOPs, que é uma função do Houdini, e vou escolher aqui na minha lista Attribute VOP, tá? Vou clicar aqui e vou deixar esse container aqui do Attribute VOP dentro do meu Network View. Então eu quero que você perceba o seguinte, ó. Esse Attribute VOP é um container que ele tem subcamadas. Assim como aqui em cima no menu de OBJ, a gente tem a geometria com essa camada, que a gente vê que tem uma pastinha aqui por baixo, tá vendo? Então, aqui o Attribute VOP, você também consegue mergulhar dentro dele. E para mergulhar, ou é dar o duplo clique, ou então apertar a tecla I, que você vai entrar aqui dentro. E aqui dentro você vê que a gente já tem um outro tipo de programação visual também, né? Que é o Vex Builder, que você vai construir a função que você quer aqui. Não se apegue a esse detalhe aqui não, eu só queria mostrar para vocês que alguns desses containerzinhos, né, que a gente chama de nodes, eu vou passar a partir de agora a chamar de nodes, em referência à nossa série, né, que é Houdini Node a Node. Eu vou mostrar um bocado desses nodezinhos, cada coisinha dessa daqui, ó, cada menuzinho desse aqui é um node que vai aparecer aqui no nosso Network View. Então, esses nodes, quando ele tem essa segunda caixinha aqui, isso aqui tem uma camada a mais de informação. Então, você pode mergulhar dentro e ver mais coisas ali dentro, tá? Então, o que a gente aprendeu? Vamos fazer uma recapitulação aqui básica. Que o Houdini ele tem alguns parâmetros, né, que ficam aqui em cima nessa tela. Tem o Network View, que está aqui embaixo. E a gente tem aqui a Viewport. E o Network View ele é dividido em algumas seções, né, como o menu OBJ, Material, Image, Channels, Out e por aí vai, né, que são os contextos do Houdini, né. Dentro desses contextos, a gente tem diferentes containers, né, que são os nodes em si. E esses nodes, você pode mergulhar dentro deles, que novas funções vão ser disponibilizadas, né, vão aparecer. E nessas novas funções, você pode adicionar, deixa eu tirar aqui um pouquinho do zoom, você pode adicionar mais complexidade com alguns nodes que têm múltiplas camadas, tá bom? Então, vou fechar essa aula por aqui para não ficar muito longa. Essa é a nossa introdução, né? A gente vai falar um pouco sobre o proceduralismo, o Houdini, a interface do Houdini, os contextos, os containers e as camadas. Mas a gente não deu um exemplo prático do que é o proceduralismo, que é o que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Então, deixa eu deletar essas geometrias aqui para zerar tudo. É só clicar em cima dela e apertar o Delete. E vou voltar aqui no meu navegador para dar o exemplo para vocês que eu queria mostrar. Então, aonde é que entra esse workflow procedural do Houdini? O porquê que ele é bom e por que é importante a gente usar esse workflow? Então, assim, primeiro uma definição rápida para a gente fechar a aula sobre o que é proceduralismo. O proceduralismo é uma técnica onde você pode criar ferramentas, assets, partes de jogos, ou às vezes até jogos inteiros, levels de jogos, enfim, é uma ferramenta de inteligência artificial, entre aspas, né? Porque não é uma inteligência artificial de fato, mas é um menu de receitas. E a partir do momento que você constrói essa receita, né, com esses nodes em uma determinada ordem, esse sistema ele é um sistema autônomo, ou seja, ele é automático, você começa a gerar output desse sistema. Não entendeu ainda? Tudo bem, não tem problema. Eu vou dar o exemplo prático para vocês verem agora. Imagine que vocês querem fazer, por exemplo, uma biblioteca que vai para o filme do Harry Potter. Então essa biblioteca você tem que ter milhares de livros.
Então demandaria muito tempo e energia dos artistas para fazerem muitas variações de livros para uma cena dessa, né? Livros pequenos, livros grossos, livros grandes, livros com acabamentos diferenciados, né? Com quinas de metal para não amassar as bordas, capa de couro, capa normal e por aí vai. Então, como é que você cria esse infinito número de variações para você povoar uma cena, por exemplo, de um game, ou de um filme, do que seja? Você cria isso ou no método força bruta, né? Com muitos artistas demandando muito tempo, ou então você constrói uma ferramenta procedural, que é o que a gente faz aqui no Houdini, que vai gerar essa arte para você. Então, vou abrir aqui um vídeo no Vimeo, o MC Oldbook, de um tal de Mark. Ele tem esse asset aqui, né? Lembra que eu falei no início da nossa aula sobre o Houdini Digital Asset? Então, o Houdini Digital Asset é um asset digital, um asset procedural, que você consegue mexer nos parâmetros desse asset, e a partir do momento que você mexe nos parâmetros desse asset, você faz com que esse asset crie diversas variações dele mesmo, né? Então vou dar play aqui nesse vídeo para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona. Então aqui, ó, a gente consegue alongar, os parâmetros estão aqui, a gente consegue alongar o livro, deixar estreito, comprido, folhear as páginas, né? Porque ele fez um processo de animação aqui. Opa, deu uma travadinha aqui no vídeo. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Problemas técnicos, mas não liguem. Deixa eu dar um Ctrl R para atualizar essa página. Vamos lá de novo. Aí, ó. Então, você vê aqui que ele tem diversos parâmetros. Os parâmetros ele nomeou, né, para ficar mais fácil ele saber no que é que ele está mexendo. E aí você consegue criar variações desse livro, né, em espessura, grossura, tamanho, enfim, até detalhes diferenciados aqui, como ele vai mostrar agora aqui na frente, sobre as letras, tá vendo? Textos com letras menores, maiores, a fonte dessas letras você pode mudar também. Então, enfim, isso aqui é um exemplo de proceduralismo, né? Um asset digital, onde você consegue, a partir desses parâmetros, gerar infinitas variações desse asset aqui, tá? Então, esse aqui é um bom exemplo. Ele está mostrando aqui como ele criou algumas variações de um mesmo livro, né? Mudando as cores, as fontes, os decals e stickers, né? Que tem aqui na aba do livro, né? Cores e tudo mais. Enfim, tá aí, acho que já está bem claro, né? Para a gente começar. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o Node de transformação e a correlação entre parâmetros. Então, vamos fechar aqui a nossa primeira aula do Houdini Node a Node. Valeu, galera. Até mais.